para a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 26. Só esse texto mesmo, só esse versículo mesmo. Amém, amém. Tá não. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque cada vez que vocês comem, vamos ler essa tradução, porque aí todo mundo está vendo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ler todos juntos? Fácil, está aí na tela. Lê com esse que está aí na tela. Vamos lá. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam morte do Senhor até que ele venha. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora, amado Espírito Santo, fica à vontade, dependemos totalmente de ti. Por isso, Senhor, usa-nos para que, Senhor, teu povo saia daqui alimentado, orientado por ti, Senhor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse texto é um texto bem conhecido, principalmente em ceia, porque é um texto lido, né? Sobre algo que Jesus falou na ceia, quando ele fazendo a ceia pascal, a ceia dos judeus. Então Jesus mandou que os seus discípulos preparassem, e ali no preparo houve muitas situações que não vamos relatar agora. Mas ele chegou um momento que ele pegou o cálice e deu um sentido agora novo àquele cálice, dizendo que as pessoas deveriam, estava falando para os seus discípulos, mas isso estava se tornando um mandamento, né, uma ordem do Senhor, uma ordenança, uma orientação que precisava ser cumprida, que comesse do pão, que bebesse do cálice, porque estariam anunciando a morte, mas também a sua volta. Preste atenção nesse texto, porque hoje eu quero falar sobre a ceia, sobre morte, a ressurreição e a vinda de Jesus. Porque esse texto da palavra de Deus que Paulo está falando sobre algo que ele recebeu do Senhor, Paulo não estava nesse momento quando Jesus estava com os discípulos, e nós vamos ler alguns, hoje nós vamos passear um pouco na palavra de Deus. Eu vou deixar alguns textos, quem gosta de anotar, pode anotar, porque eu vou falar todos os versículos. E nós vamos observar como que o Senhor fez para que pudesse nos dar essa garantia. A morte, a ressurreição, mas uma coisa que nós temos pouco falado, é que Jesus vai voltar. Mas você observa que nesse texto, ele está dizendo, até que ele venha. Ele está falando sobre até que Jesus venha. Venha de onde? Daquilo que ele vai prometer, daquilo que ele vai falar. Em João 12, no versículo 22, 23... João 12, a minha tradução é diferente, então vou ler ali porque vai ajudar. 23. Jesus vai falar sobre a sua morte. Então, esse texto aqui é o texto que Jesus está em carne. Então, nós vamos precisar entender algumas coisas para você poder ter o sentido daquilo que nós queremos passar para a igreja nessa manhã. Aqui nessa palavra, João vai descrever algo que Jesus relatou, porque ele estava falando que a morte dele ia acontecer. Ele diz aí, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Pode ir passando. Eu vou ler até o versículo 30, é um pouquinho grande, mas é importante hoje. Hoje eu vou fazer a palavra mais lida. Isso vai ajudar você que não conseguiu ler a palavra, você vai conseguir ler agora e pagar a semana. Digo verdadeiramente que se o grão do trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Isso é uma grande verdade. A gente sabe que uma semente que cai na terra, se ela não germinar, ela seca, ela morre. Mas se morrer, dará muito fruto. Ele continua. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Deixa eu explicar alguma coisa aqui. Porque Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, eu preciso morrer, porque eu vim com um propósito. Ele vai falar isso mais à frente.
Mas aí ele diz assim, aquele que ama a sua vida perderá. Quer dizer, aquele que coloca mais os seus interesses pessoais, sem a observação da vida eterna, sem a observação daquilo que Deus está fazendo pela humanidade, ele vai perder a sua vida. Porque o homem já está condenado. Esse é um grande problema que o homem está sobre o seu DNA, uma condenação. Mas ele diz, mas aquele que amar a sua vida, aquele que odeia a sua vida, ele vai perder. Porque o que vai acontecer? Porque quando ele odeia, ele vai perder algum prazer no mundo. Olha, odeia neste mundo, a sua vida neste mundo. Então, esse odiar agora está no sentido da sua vida neste mundo. Não está falando, Jesus disse assim, Pai, eu peço que nos tire do mundo, mas que livre do mal, não foi isso? Jesus não mandou ninguém sair. O que Jesus está falando é da referência às coisas que desagradam a Deus, às coisas que afastam a Deus, às coisas que não se aproximam da presença de Deus, e principalmente para nós que somos cristãos, precisamos observar isso. Aquilo que pode estar nos afastando de Deus. Isso é palavra também para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que precisam conhecê-lo. Mas principalmente para você que já tem Jesus, ele está dizendo, você não deve amar as coisas desse mundo. Se você amar as coisas desse mundo que desagradam a Deus, isso é um problema muito sério. Mas você odiar as coisas que desagradam a Deus, você odiar as coisas desse mundo, essas coisas que desagradam a Deus, então você vai conservar a sua vida eterna. E ele continua dizendo, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Olha, servir a Deus, às vezes a pessoa diz que eu sirvo a Deus, mas quem serve a Deus precisa seguir os seus passos. Amém. É o que o Senhor Jesus está falando, me serve, você me serve, você é um servo meu, então siga os meus passos. Amém. Isso é um direcionamento, porque há algo que a gente precisa estar preocupado. Uma preocupação que o Senhor quer que a gente esteja, essa preocupação é não se ocupar antes, mas no sentido assim, estar atento. A palavra melhor não é nem preocupação, é melhor assim, esteja atento do que eu estou falando. Então, se você me serve, você precisa me seguir. E onde eu estou, meu servo também estará. Então, aí a gente começa a observar também uma coisa aqui que Jesus está falando. Eu começo a observar os lugares por onde eu ando, os lugares onde eu fico. Eu preciso sentir do que nós sabemos que hoje temos o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho na frente sobre isso. Você sabe que tem o Espírito Santo, ele vai te dar direcionamento. Se você serve a Deus, alguns lugares você não vai poder ficar, porque esse ambiente vai influenciar você de alguma maneira, vai atingir sua mente, vai acontecer algo que vai te desagradar a Deus. Então, se você serve a Deus, você precisa seguir ao Senhor e estar onde Ele está. Porque a gente sente, às vezes, que está no lugar e fala, olha, eu não estou me sentindo bem aqui. É que o Espírito Santo está falando, eu não estou querendo que você fique aqui. O Espírito Santo está em todo lugar. Ele é onipresente, assim como Jesus, assim como Deus. Amém? Amém. Mas você é servo dele. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua vida espiritual. Então ele te orienta. Por isso a palavra de Jesus está falando, se você me serve, você vai tomar certos cuidados. Porque se Jesus não está nesse lugar, esse ambiente não está agradando. Às vezes você está ali, vou ficar por amizade. Jesus diz, não faça isso. É como Jesus fala, não faça isso. Porque se você não está me sentindo que a minha presença, que você tanto ama, que você me serve, eu não estou agindo e está trazendo uma preocupação em você, sai fora. Diz, olha, hoje eu já estou indo, seja educado, já estou indo, tal. Não precisa ser, não estou sentindo bem nesse lugar, está chato, ou estou sentindo os problemas espirituais, nada disso. Você com sabedoria fala, eu preciso sair. Ou você fala, hoje eu estou indo, preciso dormir mais cedo. E vai dormir, vai para casa, preciso ir para casa, não está mentindo. Não precisa, mas você tem que ter sabedoria. Porque nós precisamos ter cuidado. Nós estamos lendo o texto da ceia, o texto base, é o texto da ceia de Paulo falou. Mas ele disse nesse texto, ele disse, anuncia a morte. Eu tenho que explicar esse primeiro propósito. Do que o sangue e o corpo e o sangue. Então o Senhor vai falando, vamos continuar. Aquele que me serve, o Pai honrará. Olha como vão servir a Deus. Quando você serve a Deus, você começa a ver Deus te honrando. Amém. É por isso que vem resposta. Deus vai liberar a bênção para você. Amém. Pode ter dificuldade. Foi por isso que eu contei esse testemunho, aqui bem próximo, que foi contado hoje. Por quê? Porque ela confiou em Deus, preocupada ou não, ela está servindo ao Senhor. Não é que ela seja melhor do que você, não é isso que eu estou falando, não é que ela seja pior,
ela é serva. Ela está dependendo de Deus para seguir seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos. Você tem sonho? Certamente. Você tem objetivo? Certamente. Você tem propósitos? Certamente. Até pessoais. E o propósito de Deus também. Mas quando você entende isso, da palavra de Deus diz, se você está servindo a Deus, Deus vai te honrar. E a honra é a resposta. É a bênção. Por isso eu creio que você vai entender isso e hoje Deus vai liberar uma bênção para você. Porque você aprendendo as coisas de Deus, a palavra de Deus diz que Ele vai testificar essa palavra essa manhã. Porque é assim, hoje nós estamos vivendo, ontem já passou. Graças a Deus nós fomos salvos, livres de muitas coisas, amém? Essa semana houve um problema aqui num bairro bem próximo, um problema muito sério, né? Nós vimos aí gente correndo e fuzil em cima de uma pessoa, depois disseram que não era aquela pessoa, graças a Deus o rapaz não morreu. Mas a gente às vezes sabe, mas não aconteceu com a gente. Deus te livrou, te guardou, te protegeu, porque Deus vai te honrar. Pode passar. Agora meu coração está perturbado. O que direi? E o que direi, Pai? Salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então, vai dizer aqui, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. 29. A multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Vamos fechar? Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Jesus tinha um relacionamento com Deus muito grande. Mas aí houve uma situação que o Senhor está falando. Eu vou deixar de fazer o propósito? Não, é por essa causa que eu vim. Jesus está dizendo da sua morte. Jesus estava ainda com os discípulos. Jesus não estava indo para a cruz ainda. Mas Jesus disse, eu vou morrer. Eu vim para esse propósito. E eu não vou desistir. Olha que bênção. Jesus não desistiu. Jesus não deu passo atrás. Ele veio por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos familiares, para aqueles que já creram, aqueles que ainda vão crer, que aqueles que não creram, ele veio para todos. Ele não desistiu do seu propósito. Então ele está falando da morte dele. A outra coisa, João 14, quando Jesus vai fortalecer os seus discípulos, eles ficam preocupados. Vamos ver João 14. Eu deixei já aí, pode ir na sequência para facilitar, tá? Por causa do tempo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu falei o versículo? 14, 15, você já tem aí, para ver certinho. Mas eu quero 1, 4 primeiro, tá? Aí depois você segue. Nele estava a vida, e este era a luz do homem. Vamos lá. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa é a 14? João 14? Ah, eu estou vendo que está diferente. Não entendeu minha letra? Ah, entendeu. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Pode ir passando. Na casa do meu pai há muito aposento, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Continua. E quando eu for, olha o que Jesus está falando, eu vou. Olha o que Jesus está falando, eu vou. Mas quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Olha uma mensagem aqui. Jesus está dizendo, eu vou voltar. E é importante entender essa palavra aqui, até escatológica, mas Jesus está dizendo, eu vou voltar. Voltarei com um propósito e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aí o 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. Eu vou para lá, eu vou preparar o lugar. Estava preocupado. E a primeira coisa que a gente vai tendo a preocupação, hoje nós temos essa certeza, é que nós temos um lugar com o Senhor, amém? Ele já preparou, mas o que eu quero que você observe, ele está indo para a morte, mas ele está dizendo, eu vou voltar. Ele avisou isso. Vamos agora para o João 14, 15, eu não vou ler tudo, porque é um texto grande, de 15 a 30, quem está anotando é João de 15 a 30, que Jesus vai prometer o Espírito Santo. 14, 15 aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vamos ler só um pouco. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Mais um pouquinho. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará com vocês. Vamos até aqui, porque depois a gente pode já explicar. Aí o Senhor está dizendo
primeiramente, que ele vai morrer, mas ele vai voltar. Ele diz, o Espírito Santo, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas o Espírito Santo não vai ficar na terra assim, só agindo, não. Ele vai estar dentro de vocês. Olha a promessa. Ele vai fazer essa ligação, a vida de Deus vai estar dentro de vocês, para a gente poder começar a entender o propósito de Deus nos levar para o céu. E aqui, nós observamos que o Espírito Santo, ele te fortalece. Amém? Por que o Espírito Santo está dentro de você? Porque ele te fortalece, ele te consola, ele testifica e te orienta. Às vezes acontece situações nas nossas vidas que nós estamos muito alegres e a gente sente aquela alegria aumentar. A gente se alegra no Senhor. Mas tem horas, de nada, pode ter acontecido já com você, né? Já aconteceu comigo, né? Então, eu creio que possa ter acontecido com você do nada. De repente, se você bate uma preocupação muito grande, uma tensão, alguma coisa que você está para resolver e aquilo te traz uma situação muito grande. Ajuda elas aí para sentarem, que ela precisa dessa ajudinha, tá? Então, o que acontece? Acontece que é essa hora que a gente fala, sabendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, a gente fala com ele, e aí você começa a conversar com Jesus, você começa a falar com ele, e você começa a sentir dentro de você, começa a vir uma paz. Você está preocupado, mas uma paz começa a entrar no seu coração. Aquela incerteza, quando você começa a ficar mais tranquilo. Ainda nada se resolveu, mas o seu emocional já começa a melhorar. Já aconteceu com alguém? Não é verdade? Isso acontece. O Espírito Santo te consola, te ajuda, porque está aí com você. Está para te ajudar em todo momento, numa preocupação de enfermidade, ou algo como essa Joy falou de estudo, mas o Senhor se preocupa em todos os detalhes, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado através da sua vida. Amém? Então Paulo fala aqui, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam a morte do Senhor. Lucas 23, fala não vamos ler também, mas do versículo 26 até o 56, vai falar da crucificação, da morte e do sepultamento. Vamos lá, que alguma parte desses versículos nós vamos ler. Não vamos ler todos, mas nós precisamos dar alguns detalhes aqui. Na crucificação, você sabe, né, Jesus já havia falado que ia morrer, e o processo foi levando ao propósito. O processo de que Deus já havia determinado, Jesus foi em obediência e foi para o propósito que era morrer na cruz. Crucificaram Jesus. Nós já sabemos que crucificaram entre dois homens, né? Um deles teve uma decisão positiva, porque ele pôde reconhecer que o Jesus, aquele homem que estava ali no meio, não era uma pessoa qualquer. Ele pôde reconhecer que ali havia uma esperança naquele homem. Mesmo ele morrendo, olha o detalhe, ele estava morrendo. Esse do lado, nós não podemos falar que é o lado esquerdo, o lado direito, mas um deles, né? Ele olhou para aquele homem, observou de alguma maneira no seu sofrimento, também preso na cruz. Por isso a palavra de Deus mostra que nenhum homem pode salvar, porque aqueles homens também morreram na cruz. Muitas pessoas morreram na cruz, mas o único cordeiro imaculado era Jesus, sem pecado. Então, o Senhor estava ali, um daqueles homens falou negativamente, e aquilo não ajudou nada a ele, Jesus não respondeu, mas ao outro ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E aí ele teve uma resposta e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele recebeu aquela palavra, olha a promessa. O Senhor está dizendo, hoje mesmo tu vai estar num lugar totalmente diferenciado. Mas o Senhor morreu. Ele cumpriu todo o propósito e ele morreu. E a sequência disso, diz que nessa morte, aí vai para a morte de Jesus, fala aqui que houve uma situação de trevas, até as 3 horas da tarde, e Jesus veio a falecer. Mas no sepultamento, antes de nós falarmos aqui da ressurreição, esse texto fala, esse versículo fala sobre isso. Quando a gente vai falar do sepultamento, quando eu estava lendo essa passagem, eu achei muito interessante as mulheres. A gente sempre fala das mulheres que ao amanhecer, lá no versículo 24, quando tem na ressurreição, mas no finalzinho aqui do versículo 23, e aí eu quero ler do 50, esse eu vou ler, do 50 até o 56, são 6 versículos. Havia um homem chamado José
membro do conselho, homem bom e justo. Pode ler, pode colocar, vi que é igual, né? Que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, por isso é conhecido como José de Arimateia. Na Judéia esperava o reino de Deus. Ele confiava, começou a confiar em Jesus. Ele passou a ser seguidor de Jesus, mesmo que ele não deixou ser assim identificado por causa dos problemas com os outros judeus. Como foi Nicodemos, o mesmo caso. E aí diz aqui, então desceu e envolveu, olha aqui, dirigindo-se a Pilato, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Eu quero dar uma observação nesse detalhe aqui. Esse José de Arimateia. Os estudos dizem que Nicodemos participou disso. Os estudos, a Bíblia aqui não. Mas quando você vai estudar, diz que Nicodemos também participou. Ele era um homem de posse. E eu quero observar uma coisa. Às vezes você olha aqui para frente e diz assim, eu acho que ter ministério é ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu digo assim, dura coisa pediste. Né? Então, mas se você sente, a chamada vem. Vem, toma posse. Porque muitas vezes nós somos chamados e Deus nos prepara e a gente obedece. E se a gente obedece, Deus chamou, Ele garante. Então fica despreocupado. Mas o que eu quero observar hoje aqui com a igreja é que tem outros ministérios dentro da igreja que Deus pode fazer você cuidar do corpo. A gente acha que cuidar do corpo é só o pastor. Às vezes você pode cuidar do corpo sendo levita, sendo aqui diácono, sendo professor da escola de crianças, do Ministério de Crianças. Uma das coisas que eu gosto de investir muito, né? Eu invisto dentro da minha possibilidade, mas da minha visão de investimento para criança seria muito maior. Mas eu vejo uma coisa aqui, às vezes Deus vai te preparar, e aí você tem que entender isso. Deus vai te preparar como esse José de Arimateia. Um seguidor de Jesus que se preocupou. Quando ele viu o corpo de Jesus na cruz, ele falou, eu preciso tirar esse corpo daí. Eu preciso tirar esse corpo daí. Ele tinha condições e tinha influência. E ele foi a Pilatos e pediu a Pilatos. Havia risco. A gente pensa que não havia risco. Podia ser, você é um deles, você está concordando com eles. Ele podia até ser morto por Pilatos. Mas ele foi lá e foi permitido. Ele precisava tirar antes das 6 horas de sexta para sábado, 6 horas da tarde, porque o sábado judaico ia começar. Então ele conseguiu isso, ele tinha recursos, ele tinha um local, e aí ele colocou Jesus naquele lugar. Pensa se Jesus, se não tem esse homem, isso não ia acontecer, que Deus prepara todas as coisas, amém? Todos os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Mas pensa no detalhe, se Deus não levanta um homem como esse, Jesus ia ficar pendurado na cruz. Porque sabe como eles faziam? Eles deixavam pendurado na cruz, e ali eles deixavam um tempo. E aí também via algumas aves, picava aquele animal, aquela pessoa. Jesus podia ser perfurado por um animal, por um pássaro. O corpo dele ia começar a ter problema ali naquele sol, com o corpo todo machucado. Olha a preocupação. Então, o que eu quero falar para você, que Deus pode levantar aqui, eu creio que Deus muitas vezes tem levantado você, abençoado as tuas finanças com um propósito. Um propósito de você ser abençoado, você se ajudar. Esse homem, ele tinha suas condições, mas na hora de cuidar do corpo, ele soube a hora de cuidar do corpo. Eu creio que Deus quer levantar e tem levantado jovens, homens e abençoado suas finanças para que você possa abençoar e cuidar do corpo, da igreja. E eu quero profetizar. Quando eu estava falando isso, eu já profetizei aqui, e eu quero profetizar, por mais que muitos não creiam nisso. Porque as pessoas às vezes olham para as coisas, olham por um olhar natural. E penso que a gente aqui serve a homens. Nós servimos ao Senhor. Amém. Nós dependemos dEle. Uma das coisas que eu falo sempre, só que não pode faltar é o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem. Ele disse, eu vou estar com vocês, ajudando, fortalecendo, levando propósito. Então, eu quero declarar que esta bênção você vai receber, para você cuidar do corpo. Para que a gente possa atingir hoje
hoje, essa semana, lá em Senegal, eu posso falar que não há problema nenhum. A nossa irmã, né, a gente fala de missionária, eu chamo de pastora, a pastora Débora, ela precisou ficar fechada na sede da missão. Por quê? Porque foi um período de Ramatã, não é isso o nome? Falei certo? Porque eu também de manhã não sabia se era isso mesmo, né? Ramatã. E que se ela saísse da missão só por ser cristã, ela podia ser morta. Estou falando isso hoje, nos dias de hoje, ela podia ser morta. Mas ela está sendo cuidada, ela vigiou, claro, ficou quietinha lá. E agora já está passando, ela já vai poder fazer missão. Mas como é que ela consegue ficar lá fazendo a obra de Deus? Porque Deus quer te prosperar. Aleluia. Então comece a entender a prosperidade. Aqui está, nós estamos falando de morte de Jesus, mas alguém foi levantado para cuidar do corpo. Eu creio que você vai ser levantado também para cuidar do corpo. Mas continuando a mensagem, eu achei interessante das mulheres, eu tenho que parabenizar essas mulheres. Porque elas estavam lá vendo a cruz, olha só vendo Jesus na cruz, né, depois de tudo acontecendo. Olha o que mostra o versículo 55. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Primeiro que não podia tocar no corpo, mas olha o que essas mulheres, eu achei fantástico. A Paula até sorriu na hora, no culto da manhã. Aí, porque eu achei fantástico isso. Essas mulheres são muito inteligentes. Porque elas estão lá olhando, aí vem um homem, elas certamente conheciam, podiam conhecer ou não, mas esse homem vem, pega o corpo, enrola no linho e leva o corpo. A história de pesquisa diz que Nicodemo estava com ele ajudando. E levaram para um local, né? Que era um sepulcro, para colocar ali Jesus. Mas como elas não sabiam onde Jesus estava? Elas foram acompanhando. Elas foram olhando, chegaram, é lá, Jesus está lá. E uma falou, depois a gente volta aí. Porque diz, no amanhecer, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram o sepulcro, a gente pensaria, aonde elas iam achar o sepulcro se ela não soubesse? Elas não perder tempo. Então, parabéns, mulheres, por vocês serem assim. Eu fiquei admirado, né? Porque não é ter essa né? A pessoa, é curiosa, não. Se elas não tivessem esse detalhe aqui, como elas iam saber o que tinha acontecido? Porque de manhã, no sábado não. 6 horas da tarde, 6 de sábado, entra sábado, todo mundo quietinho. Faz nada. Mas quando fechou, fechou às 6 horas do sábado, entrou domingo. Mas elas não foram. Aí quando entra bem, já está noite, quando está amanhecendo, elas vão. Quando elas vão, porque às 6 horas, você pode não estar entendendo, às 18 horas, vou falar assim, às 18 horas é que começa o domingo. Então elas não saíram para o sepulcro, esperaram amanhecer. Quando chegaram bem cedo, elas foram. E elas falaram o quê? Quem vai remover? Porque elas viram que tinha uma pedra naquela sepulcro. Elas não falaram à toa, elas não adivinharam, elas não viram antes, ou elas não chegaram lá e tem uma pedra. Elas já sabiam que tinha uma pedra. E elas falaram, quem vai nos remover a pedra? Mas quando elas chegaram, a pedra estava removida. E elas ficaram certamente admiradas. Eu falei, já nos ajudaram. Eu fico pensando, ela fala, já nos ajudaram. Aí uma olha para a outra, mas olha que coisa, hein? A gente está preocupado em roubar. Já abriram a rocha. Nós vamos lá colocar o perfume de Jesus. Quando chega lá dentro, ela vê o anjo lá. Ela disse, aí o anjo fala, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Isso foi maravilhoso. Então mostra que esse texto aqui, mostra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte, amém? Então tudo está se cumprindo. Ele disse que ia morrer e ia vencer a morte. E vamos então um pouquinho mais à frente. Nós vamos falar aqui, já falei, eu quero agora no Atos 1:4. Vai falar um outro detalhe. Jesus ressuscitou, aconteceu coisas maravilhosas, mas a gente vai adiantar um pouquinho. Certa ocasião, vai sair mesmo. Certa ocasião, enquanto comigo com eles, deu-lhe ordem, não sai de Jerusalém. Agora esse texto fala do momento anterior.
de Jesus ainda estava vivo. Diz, certa ocasião, comia com ele, deu-lhe ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Vamos lá. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Até o... Vai. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Pode ir passando. E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até o fim da terra. Jesus diz: o Espírito Santo que eu prometi, ele virá sobre vocês e darão autoridade a vocês para vocês levarem o meu nome. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Aqui esse texto tem duas coisas. Jesus está lembrando, quando eu falei, Jesus ressuscitou. Agora vamos entender o texto para que ele fique bem compreendido. Jesus ressuscitou. A primeira vez que Jesus apareceu a eles foi algo para nós muito assustador. Eles estavam com medo, estavam dentro de uma sala fechada, um lugar, uma casa fechada, e de repente eles estão lá preocupados, e Jesus passa pela porta, pela parede e diz: ei, tudo bem? Paz seja convosco. Esse tudo bem foi meu, tá, gente? Paz seja convosco. Irmãos, glória a Deus que Jesus falou: paz seja convosco. Que a paz de Jesus tira todo o pavor. Porque você imagina, vai para esse momento, está todo mundo dentro do quarto com temor e medo. Chega alguém, passa pela parede e diz: paz seja convosco. Meu irmão, se você tem você está arranhando as paredes para abrir buraco. Mas essa paz entrou no coração deles, já teve outros momentos, e eles começaram, a palavra de Deus diz, nessa ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias a ele. Você imagina Jesus, aí ficou legal, né? Aí ficou bom. Porque eles já estavam acostumados, né? De repente fala assim: será que Jesus vai aparecer? Depois Jesus aparecia. E conversava com ele, comia com ele, falava das coisas do reino. E está falando, ele falou: eu não falei a vocês, por isso eu falei, essa palavra, ele está ressurreto, já está, mas ele está falando uma palavra passada, eu não falei a vocês a respeito dessas coisas. Ele está conversando agora, olha esse momento, ele está conversando, o papo está bom, está se comendo alguma coisa, aí daqui a pouco eles estão olhando para Jesus, aí eu vou achar mesmo, né? E tá, daqui a pouco Jesus está subindo. Agora olha outro momento, Jesus começa a subir, eles ficam assustados, eles ficam assim, perplexos, e olhando Jesus subindo nas nuvens, e daqui a pouco eles ficaram paradinhos. Eu fiz um exemplo hoje, eu falar a mesma coisa, eu estive com meu irmão Braulio, né? Ele até brinca comigo, ele fala: eu consigo falar mais com o Eliese do que com você, Pedro. Esse meu irmão Eliese mora em Macapá. Eles conseguem falar mais com ele do que comigo. Eu falei: a gente é difícil, a nossa correria. Mas nós ficamos juntos esses dias atrás, e eu estava entrando no shopping, ele falou: eu vou com o shopping. Eu falei: vou com você. Eu vou te levar, depois levo para casa. Aí eu fui abençoado, ele pagou meu almoço, eu fiquei muito feliz, né? Com essas coisas todas. Aí tá, onde eu estava no shopping, estava uma pessoa movimentando, eu falei: Braulhada, ele me chama de Pedrada e eu chamo ele de Braulhada, né? Ninguém chama o bispo de Braulhada, não. Aí eu falo: Braulhada, olha só, se a gente fizer um negócio aqui, você vai ver que todo mundo vai parar e vai ver. Se a gente começar a olhar para cima, fala: ih, olha lá. Aí vai começar a parar a gente, aí a pessoa fala assim: o que é? Aí ninguém está sabendo, só você está apontando. Aí você faz, aí a gente sai devagarinho e vai embora, está todo mundo lá. Isso já é normal. Mas nesse caso, esses discípulos estavam olhando porque Jesus começou a ser levado, começou a subir. Eles ficaram tão atônitos que apareceu o anjo e falaram assim: por que vocês estão olhando para cima? Olha lá. E eles ficaram, volta um pouquinho, eles ficaram com os céus fixos, com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, são anjos, que lhes disseram: Galileus, teve que tirar ele desse. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, olha o que ele vai falar: voltará da mesma forma como o viram subir. Olha o que Jesus está falando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus. Há uma promessa. Como se dará a vinda do Senhor Jesus?
Irmãos, Jesus, nós estamos no tempo da graça. É importante você saber isso, presta atenção nisso. Nós estamos no tempo da graça. A graça é o próprio Jesus Cristo. É o favor imerecido. Ele te fez e te deu esta bênção sem você merecer. Ele fez por amor a toda a humanidade, aonde o homem precisa receber, entender e receber esse amor. Isso é parte do homem. A parte dele ele já fez. Mas a palavra de Deus diz que ele virá buscar a igreja. E nós temos percebido que a igreja não está se preparando para a volta de Jesus. Nós estamos com muitos objetivos, muitos sonhos, são válidos, não estou tirando a validade, mas você não pode esquecer da sua vida com Deus. Amém. Você não pode esquecer que Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir esta manhã. Há um pastor que disse que entre 1.750 promessas, só faltam 4 para se cumprir. E entre essas 4, a primeira é o arrebatamento, porque todas as outras já se cumpriram. E a gente está querendo, porque a gente está achando, eu até comentei isso, não, mas falta o terremoto, já teve. Falta a fome, já teve. Só que a gente pensa que tem que acontecer tudo no nosso país. Coitadinho do Brasil, né, gente? Se tudo acontecesse só aqui. Ele estava quebrado, terremoto, maremoto, guerra, tudo aqui. Os sinais já estão acontecendo. E a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente não percebe isso. Não é para trazer medo, mas é para trazer vigilância. Amém. Vigilância. E a palavra de Deus diz que Jesus está para voltar. Porque no texto ele falou, até que ele venha. Olha, comemore, lembre da morte, mas até que ele venha. Porque está dizendo, eu vou voltar. Então, estejam preparados. Não brinque com isso. Por mais que as pessoas estão achando que está demorando, eu vou voltar. Mas tem outra coisa também. A gente não sabe também o nosso tempo de vida. Isso não tem outro detalhe. A gente tem que entender, e a gente está se segurando hoje, né, não está servindo a Deus, está servindo a Deus sem segui-lo. Como é isso? Nós estamos com Jesus, mas não estamos seguindo Jesus. E a gente precisa tomar conta, isso é particular, cada um tem que se observar, gente. Cada um tem que ter cuidado com essa questão. Isso é muito sério. Porque se eu for achar que o evangelho é apenas dizer, eu tenho Jesus e acabou, Jesus disse, olha, não é assim. Você precisa ter obras. É uma passagem até à frente. E Tiago, a salvação não tem obras. A salvação é graça. Ele já te deu a salvação. Mas você precisa cumprir os mandamentos, a obediência, aquilo que seguir a Jesus. Então as pessoas estão querendo seguir a Jesus da maneira dela. Elas têm o direito de fazer isso? Têm direito de fazer isso. Às vezes nós como pastores, as pessoas pensam que nós é que determinamos a vida das pessoas. Nós não determinamos nada. Nós somos seguidores de Jesus assim como vocês. Por isso eu falei, cada um tem um ministério. De repente o teu ministério de José de Arimateia. Pode ser. Mas todos nós temos uma responsabilidade dentro do reino. Então quando o pastor fala, é para orientar. Quando o irmão fala com você, é para te orientar. Porque há um perigo que as pessoas estão passando. E se Jesus, vamos fazer uma pergunta, eu não fiz nas 8 horas, eu faço agora. Se Jesus viesse agora, você estava preparado? Você está preparado? Se Jesus vier agora, você está preparado? Não, tem Jesus, não estou perguntando se tem Jesus. Eu estou perguntando se você está preparado. Porque tem pessoas que têm Jesus que vão ficar. A Bíblia diz isso. Por isso a pergunta é muito mais séria. Por isso Jesus diz, vocês façam essa comunhão comigo. Tem gente que não está conseguindo nem mais tomar ceia. Tem gente para vir tomar ceia, não consegue. Não está dando importância àquilo que Jesus faz. Se não conseguiu servir nas coisas simples, você vai ver quando a volta de Jesus vier, quando Jesus vier e levar a igreja, o problema que vai ser. Então, comecemos a observar esses detalhes. Eu não consigo manter uma comunhão com Jesus. Eu quero que ele me sirva. Ele disse, não sou eu que te sirvo, é você que me serve. Eu mostrei, quando Jesus esteve ali, naquele momento de ceia, teve uma situação, Jesus mostrou que ele estava se achando um melhor do que o outro. Jesus, sabe o que fez? Pegou um pano, pegou a água e saiu lavando o pé do pessoal, mas para fazer uma demonstração do que é ser servo. O maior tem que sempre servir. Se sente mal, então sirva. Não é que Jesus está mandando lavar o pé de ninguém. Ele está dizendo, é serviço.
tem a responsabilidade. Então as pessoas não estão conseguindo, deixam por muitas coisas de seguir Jesus, porque a cadeira de plástico é dura. Aí deixa de servir Jesus. Deixa de servir Jesus porque machucou o chiclete e queria fazer bola. Na hora do culto, o diácono disse, não pode fazer bola, filhão. Eu falei, mas eu quero. Então não vou me à igreja, as pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa. E não estão entendendo que a gente precisa ter uma responsabilidade maior. Quando Deus me deu essa palavra aqui, claro, eu tenho estudado, tenho escutado, tenho estudado, tenho lido a palavra, sim. Eu não estou falando isso para me autoexaltar, mas estou dizendo para a responsabilidade que a gente tem que ter com o Senhor. Amém. Nós deveríamos ler a palavra todo dia, porque o alimento de ontem não serve para hoje. Tem gente que está ficando com alimento de domingo só, por isso não está aguentando, porque você não se alimenta, o Espírito Santo não consegue te ajudar, porque ele vai te ajudar com a palavra e você não está entendendo. E sabe o que acontece? A gente vai se afastando, vai desanimando, porque a pressão do mundo é muito grande. A pressão do mundo é muito grande. O mundo vai fazer tudo para afastar você de Deus. Esse é o objetivo. Ele não precisa muito, basta você distração na hora que eu pregar aqui. Se você não pegar a palavra rema, né? Se você não pegar a palavra rema, essa palavra não vai acontecer, o inimigo conseguiu roubar. Às vezes você está preocupado com o horário, não estou dizendo que você esteja, mas você tem que falar algumas coisas para você entender. Ele está preocupado com o horário. Mas a gente é capaz de ficar no shopping 3 horas, andando sem comprar nada. Porque às vezes você está duro, vendo todo mundo comer batata frita e você não conseguiu comer a batata frita naquele dia. Porque o dia está direito, mas ficou 4 horas passeando, mas não consegue tirar um tempo para Jesus. Não consegue tirar um tempo para ler a palavra. Não se alimenta. E aí você tem que entender que você vai precisar ouvir a trombeta. Nós vamos ver isso aqui. É sério, irmãos. A gente quer solução na nossa família, a gente quer solução de cura, nós queremos solução de libertação, mas como se a gente não está sentindo autoridade na nossa vida, esse poder que Jesus, o Espírito Santo vai te dar poder para você testemunhar. Você não vai precisar chamar o pastor Pedro, não. Você também é um sacerdote. Você tem autoridade no meu nome. Mas por que você não faz? Porque você não está entendendo o que é seguir Jesus. Porque nós não estamos entendendo o que é seguir Jesus. Aí nós vamos brincando, vamos usando o nosso corpo da maneira que queremos, vamos falando o que queremos e não vamos entendendo. E é sério isso. Né? Eu sei que é muito importante que a gente, às vezes, traga uma palavra dessa para a gente se despertar. E não levarmos a vida cristã, porque, irmãos, eu vi como vocês também sabem, né? A gente vê muitas reportagens, e aí vi a reportagem como os pessoal das trevas levam as coisas a sério. É de se assustar a seriedade que eles levam a religião dele e os deuses dele. E nós que servimos Deus poderoso, nós brincamos com esse Deus. Não ligamos para ele, debochamos quando o pastor fala. Rimos, como quando o irmão fala, exorta, quer dizer, te ajuda. Está falando, irmão, faz assim. Não, vou viver a minha vida. Tudo bem, mas nós não estamos levando com seriedade. E as coisas espirituais são muito sérias. E Jesus está dizendo, olha, faça esse memorial até que eu volte, porque eu vou voltar. Se eu prometi, eu vou cumprir. Pode você achar ou não, ele vai cumprir, ele vai voltar. Eu não sei se é hoje, a palavra de Deus não sabe se é agora, se é depois, mas ele vai voltar. A pergunta é, você está preparado? Ah, eu me preparo depois. Será que você vai ter esse depois? A pergunta também é essa. Você sabe que vai ter esse depois? Às vezes nós vamos brincando com as coisas de Deus. Ah, mas tem o filho pródigo. Tem gente que fala assim, não, tem filho pródigo. Ele se afastou, mas depois volta. Mas será que tem gente que já saiu e não conseguiu mais voltar? Eu vi pessoas que... Eu estou 25 anos só de pastor. Então, eu estou desde os 8 anos na igreja. Nunca larguei a igreja e nem Jesus. Eu nem larguei Jesus e nem a igreja. A comunhão dos santos. Primeiro se larga Jesus. Nunca larguei a comunhão dos santos. Mas já vi muitas coisas.
Eu já vi jovens que estavam na bênção, buscando a Deus, de repente foram se envolvendo com outras coisas, deixaram que palavras chegassem na mente dele e se envolveram com o diabo. Isso eu conheço, gente. Saíram da igreja e foram para o diabo e não voltaram, porque foram tão amarrados, a mente foi tão contaminada, que eles não conseguiram voltar. Aí você fala, mas como eu sei? Pode ser que ele tenha voltado, mas o fruto não mostrou. Eu espero que eles tenham se arrependido. Nós já vimos experiências aqui no nosso meio de 4 segundos. Então, Deus pode fazer, mas você vai arriscar? E as tuas obras? Você vai chegar nu diante do Senhor? Sem nada apresentar ao Senhor? Viveu a vida cristã bagunçada, depois chega... Mas a palavra de Deus, você tem que entender isso. Por isso que a obra de Deus, muitas vezes, ela não caminha, porque a gente vê mais os problemas do que o acerto que nós precisamos ter. Estão comigo, igreja? Amém. Tessalonicenses 4, já li? 1 Tessalonicenses 4? Já? Não? 1 Tessalonicenses, vamos lá. Dá glória a Deus, nós estamos lendo a palavra. Hoje não foi aquela pregação que eu faço direto, não. Hoje é escrita. Eu acho muito engraçado a maneira, cada um tem uma maneira, né? Eu falei, amor, não vou sair, vou ficar em casa, fiz as coisas, 2 horas eu vou começar a estudar a palavra. Até vim aqui com os jovens que estavam preparando a peça, orei com eles. Eu falei, gente, hoje é sábado, tá bonito, né? Mas eu vou para casa, eu gostaria de estar numa piscina. Está um solzinho, está gostoso, gostaria de estar numa praia ou numa piscina, mas eu vou para casa estudar a palavra, buscar a Deus. Aí busquei a Deus, mas sabe qual hora que eu consigo estudar a palavra? Só depois de meia-noite. Comecei 2 horas da tarde. Aí fui, daqui a pouco, aí escutei mensagem com a minha esposa, conversamos, mas depois só madrugada, meu horário é madrugada. Fui acabar 4 horas da manhã. Mas não tem problema, porque eu já estou acostumado. Mas não é que eu não tente mudar. É o costume, né? Mas olha aqui, 1 Tessalonicenses, eu falei 4,16. Olha, preste atenção, não vou ler todo não, mas olha esse detalhe aqui. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, Jesus não foi assunto aos céus? Então ele já está para voltar. É isso que você quer que você entenda. A sessão aconteceu, não é? Ele diz, façam isso até que eu venha. Então a promessa já está para se cumprir. O tempo nós não sabemos, mas diz assim, pois dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. O que aqueles anjos falaram para os galileus? Assim como vocês estão vendo ele subir, ele também vai voltar nas nuvens. O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vira. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Assim como viram nas nuvens, será nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Vamos ficar até aí, não precisa ler todo não. É só até o 18, né? É só mais um. Então passa o outro. É só mais um. Console-se uns aos outros com essas palavras. Preste atenção aqui. Sabe o que o Senhor está falando? Olha só, na volta de Jesus vai ser rápido. O texto diz que será como um ladrão. Porque ninguém espera o ladrão em casa, né? Ninguém recebe um anúncio assim em casa. Olha... Senhor, eu estou ligando porque às 3 horas da manhã vou passar por aí, vou abrir sua porta e vou levar seu celular, seu telefone, seu carro. Ninguém faz isso. Ladrão não telefone, ele vem da surpresa. Ele vem e faz. Então Jesus já como ladrão, que não vai ser avisado, é a volta do Senhor. Aí o texto, desse texto que eu vou precisar ficar lendo, aí ele fala ali que nós temos que ouvir essa voz, esse som. Presta atenção, você vai precisar ouvir o som. Se você não estiver sensível, se você não estiver ligado, se você não estiver servindo a Deus, se você estiver vivendo mais do seu eu, da sua vontade, do que da dependência de Deus, os seus olhos, os seus ouvidos espirituais podem não estar sensível nesse momento. É isso que você precisa, porque ele diz aqui, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá, e os mortos, esse é o primeiro que lembra, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivemos vivos, seremos arrebatados. Então nós vamos ouvir, mas vai acontecer algo interessante.
Nós vamos ouvir, mas antes de a gente subir, a coisa é tão rápida, preste atenção, a coisa é tão rápida que aqueles que estão mortos, que confiaram no Senhor, o Senhor tirou lá daquela área de Hades, daquela situação onde Abraão via, né, um lado, outro, Jesus foi lá, pregou a eles e levou para o paraíso. Agora, esses mortos, o Senhor ressuscita ele. Nesse tempo que ele ressuscita, a gente recebe o corpo glorificado e subimos juntos. Ele não sobe primeiro. Então, os mortos ressuscitam, eu recebo o glorificado e nós vamos embora. A galera vai toda para a festa. Já pensou, gente? Milhares de pessoas subindo, um olhando para vamos! Nós estamos indo para bodas. Vai ser algo tremendo, gente. Você não pode perder isso. Você não pode ficar aqui. Vai ser terrível, mas vai ser glorioso para aqueles que estiverem servindo. Por isso não fique pensando que às vezes passa na nossa cabeça, aquela pessoa está aproveitando a vida. A palavra do Senhor diz, é melhor você perder a vida para este mundo, você vai ganhar a vida eterna. Não se decepcione com pessoas que estão dizendo, eu estou aproveitando a vida, fica perdendo a vida. Vai servindo ao Senhor. Vai chorando, mas você no final vai levar contigo os molhos da vitória. Você vai ouvir. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz que 2 estarão no campo, 2 estarão na casa, 2 estarão na rua, 2 estarão no Uber, 2 estarão no avião, um vai, outro fica. Já pensou? Você pega o ônibus ou pega o Uber, telefona para o Uber, está chegando. Já estou indo, pastor. Tá, vai, filho. Então, aí você entra no Uber. Vamos ver primeiro o caso. Aí você escuta a trombeta. E o homem do Uber também escuta. Daqui a pouco você também, e aí está todo mundo subindo. Que bênção, né? O que vai acontecer com o carro? Nem se importa, irmão. Nem se importa, você já foi para o céu. Mas vai acontecer casos assim, em que a pessoa pega o Uber. E aquela pessoa não estava preparada. Os ouvidos dele não estão sensíveis com o Espírito Santo. E ele disse, Jesus vai vir depois. E a trombeta tocou. O homem do Uber escuta o som. Sabe o que vai acontecer? É tão rápido que não vai dar tempo para nada. Não vai dar tempo de falar ai. Não vai dar tempo de falar misericórdia. Misericórdia é um tempo muito grande. Porque a palavra de Deus diz que vai ser num abrir fiscal de olhos. Só para entender. Eu creio que vai ser numa velocidade muito maior. É só para a gente entender. Pá, já aconteceu. Então, quando acontecer, aí ele ficou. Meu irmão, você pensou, a roupa daquele taxista ficou todinho, o óculos dele, o relógio, e o carro caindo, rodando, e você lá, fiquei. Isso é sério. Por isso o Senhor diz, faça memória, mas eu vou voltar. Entenda o que é também a ceia. Está falando da volta do Senhor. Então a gente precisa acontecer isso. Mas essa porta vai se fechar, que nós falamos aqui, né? Vai se fechar. Isso ocorrerá também muito rápido, mas eu quero só falar um texto, não vou falar, eu quero seguir mais um pouquinho. Amém, irmãos? Vão comigo? Amém. Glória a Deus. A gente termina hoje às 15h. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que alguma coisa está detendo. Alguma coisa está impedindo que isso aconteça. Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, não é voltar para reinar, isso é um outro tempo, é um outro estudo. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, ele vem nas nuvens, manda tocar o shofar, aqueles que estão preparados vão ouvir, vão subir, nós vamos para a boda do Cordeiro. Cara, deve ser uma festa, eu fico imaginando. Eu lembro que contei isso, eu lembro do Igor, né? O Igor, ele era pequenininho, e o Igor agora está forte, está grandão, mas o Igor era gordinho, era bonitinho, né? Meu filho é lindo mesmo, né? Aí, a gente falava isso, lá em Macapá, a gente falava com o filho, Jesus vai voltar. Aí ele, não, pai, não, mãe, ele não pode voltar na hora do almoço. A gente tem que almoçar primeiro, né? A gente ria muito, porque ele ficava preocupado com o almoço dele, ele gostava de comer. Jesus pode até voltar, mas tem que ser depois do almoço. Depois da comida dele. A gente nunca esqueceu isso, né? Mas na volta de Jesus vai acontecer um grande problema. A Bíblia diz que vai ter uma grande tribulação.
Você sabe o que é tribulação? Sabe. Nós passamos por algumas tribulações, mas Deus fala, a palavra de Deus diz que essa tribulação é incomparável. Será chamada a grande tribulação. E é pior do que isso, vai vir um cidadão, que ele é considerado o anticristo. Isso está, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Você quem está anotando, 2 Tessalonicenses 2,7, que fala que está segurando a igreja. E o que acontecerá antes de ser revelado o anticristo é que, por enquanto, quem está segurando tudo é o Espírito Santo, por causa da igreja que está aqui. Mas quando o Senhor der a ordem para buscar a igreja, o Espírito Santo ele não vai deixar de estar na terra. Presta atenção, o Espírito Santo é onipresente. Jesus é onipresente, ele vai estar na terra. Mas só que agora, ninguém vai senti-lo. Acabou o tempo da graça. Você sabe o que é você orar e você falar, Senhor, me ajuda aqui. Aí você sente, Senhor, me dá uma orientação, é para comprar ou não é para comprar, Senhor? Aí você sente aquela paz, compra, aí você vai. Senhor, é para namorar essa moça ou não é para namorar? Namora. Não, não é para namorar. É o Espírito Santo te ajudando em todas as coisas. Todas as coisas. Senhor, é para viajar? Abre as portas, aí a porta abre. Senhor, não é para viajar? Fecha as portas, a porta é fechada. O Espírito Santo está te ajudando em todas as coisas. A gente que não sabe pegar tudo isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Nos ajudar. Só que nesse período, quando a igreja subiu, o Espírito Santo também é como se ele tivesse subido. E ele não vai mais agir. E aquela pessoa que ficou, é que vai ser abandonada. Por isso você não pode ficar. Você não pode nem pensar num negócio desse. Você não pode nem dar bobeira. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas chamarem você de bobo, deixa eu de o que for do modernismo hoje, que eu não sei mais a gíria de hoje, né? Como os jovens falam. Mas deixa falar, porque isso vai ser muito sério. Porque o anticristo, depois você vê esse texto, ele vem com a eficácia de Satanás. Ele vai ter uma lábia muito boa, ele vai convencer pessoas, ele vai mostrar soluções, as pessoas vão ficar do lado dele, porque ele vai trazer solução, ele vai fazer alguns milagres que vão confundir pessoas. Então não vai ser fácil. Se hoje as pessoas não estão conseguindo ver Jesus, via a igreja, servir a Jesus direito, porque, eu vou um dia, vou no outro, agora eu vou descansar, agora eu vou fazer isso. E naquele período, se você acha que vai ser fácil, por isso você não pode ficar. Porque se hoje a gente, dentro de casa, quando a gente sente uma pressão, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas de repente não aconteceu, mas já aconteceu comigo. Uma vez eu lembrei agora, né? Não contei esse testemunho, mas eu lembrei que eu falei do Igor, acabei lembrando. Eu estava lá em Macapá, mas aqui no Rio já aconteceu isso também. Mas eu lembrei dele pequeno. Eu estava entrando na casa que eu morava e eu peguei o meu filho do carro. Nós entramos na garagem, nós morávamos numa casa. Em Macapá tinha muita casa naquela época, agora que está tendo apartamentos. Aí eu entrei na garagem e o Igor acordou e de repente ele acordou no meu colo e ele olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele fez assim... Aí eu falei, o meu filho viu alguma coisa. Eu falei, Marisa, vamos orar por ele agora. Eu nem entrei em casa, comecei, em nome de Jesus. Eu protegi logo meu filho. Senhor, ele viu alguma coisa, mas eu guardo ele agora. E às vezes nós mesmo adultos, a gente sente. Ou não aconteceu isso com você? Graças a Deus, mas acontece. E aí você tem que repreender. Às vezes você está falando com uma pessoa, você sente algo que não está bom. Você sente assim... Não, lá no mundo diz, meu espírito não bate com o dele, né? Minha alma, não. Mas esse demônio não tem nada a ver comigo. Aí você repreende. Mas nesse tempo, não vai adiantar repreender. Por isso você não pode ficar. Você vai falar, demônio sai, ele vai rir da tua cara. Sai o quê? Eu estou na liberdade de agir. O Espírito Santo não age na terra nesse tempo. Já pensou o cristão que ficar? A bronca que vai ser? É melhor hoje você sofrer, chamar de otário, você é crente, você quer estar andando certinho, você paga imposto, e você paga os empregados certo, você paga a sua conta, e você não rouba, e você não fala palavrão, e você não bebe, você é um otário, você é crente, e então, deixa se chamar de otário.
Deixa de chamar de bobo. Vai servindo a Deus. Porque não vai ser brincadeira, amados. Não vai ser brincadeira a coisa aqui. Por isso Jesus está falando, olha, vocês façam de memória de mim, porque eu vou voltar. Vocês não podem ficar. O problema nosso é que a gente não está lendo a Bíblia. A gente não está lendo a Bíblia. Por isso eu pergunto, você está preparado se Jesus vier hoje? Está pronto? Então se analise. Porque se você ficar, eu creio que você não vai ficar. Mas eu tenho que falar, mas se você ficar, não vai ser fácil. Ah, eu vou enfrentar o anticristo, você não vai enfrentar. Porque ele não vai deixar não ter nenhuma igreja. Não vai poder servir nenhum Deus. Nenhuma religião poderá ter Deus a não ser o nome dele. Todo mundo vai ter que se voltar para ele e se prostrar diante dele. Irmão, você imagina se hoje em dia uma pessoa que convence, muitas pessoas seguem, brigam por ele, brigam por seus pensamentos. Houve tempo atrás que a gente viu as igrejas brigando, graças a Deus aqui não aconteceu. E famílias que brigaram, ficaram inimigas por causa de homens. Você acha que nesse tempo vai ser fácil? As pessoas vão estar a favor dele. Então, deixa você sofrer agora para você não sofrer depois. Amém? Entende isso, irmão? Eu vi uma chinesa numa reportagem. Eu falei, que sofrimento essa mulher está tendo. Eles pegaram o bambu fininho. Nós temos coisa de missões aqui. E às vezes eles mostram. Fininho, fininho, fininho. E eles botaram aqueles bambu fininho aqui entre a unha. Ela ficou que nem aquele Wolverine, né? Wolverine. Só que com bambu. Fininho. E ela lá nega Jesus. Ela disse, não nego. Sofrendo. Irmão, a gente não passa nada, a gente não leva nem um tapa. Eu fui para a conversão, não, a reunião dos pastores, e falei, hoje eu vou com a Bíblia na mão. Falei, vou com a Bíblia na mão, não vou de celular não. Peguei minha Bíblia, saí pelo meu prédio, assim mesmo, levei bolsa, não levei nada. Fui pela rua, aí depois andamos com o meu filho. Falei, preciso, não é vergonha, eu sei que não estou falando para você andar com a Bíblia, estou falando que eu não levei nenhum tapa na rua. Ninguém me deu uma banda, a polícia não me prendeu. Irmão, nós estamos num país de liberdade, e nós não estamos aproveitando isso, mas tem gente que não está negando Jesus, então não negue Jesus, sirva Jesus, Jesus é teu melhor amigo. Então as coisas serão difíceis, e eu quero concluir, mas essas coisas você precisa entender, a porta vai se fechar, a porta da graça vai se fechar. Eu não quero esperar, mas vai ter salvação lá depois, eu não quero saber, irmão, eu quero estar lá na festa. E nós vamos estar na festa, amém, irmãos? Nós vamos estar na festa. Ele diz, meu irmão, eu vou te encontrar lá na festa. Faz para o seu irmão, eu vou te encontrar lá na festa, na boda do Cordeiro. É lá que nós vamos estar. Nós não vamos perder, não. Porque Jesus está avisando para você não ficar aqui. Você não vai perder essa festa, vai ser muito boa. Porque é Jesus que vai estar dando o comando dessa festa. Então, pega essa palavra aí. Amém. E tome posse da tua bênção que você tem em Jesus. Fique firme. Que o Senhor te ama. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode vir os diáconos, os levitas. Amém, amém.